Olá, voltamos com o nosso Papo Direto. Estamos conversando com a jornalista Deise Leobella, que mora em Nova York, é brasileira, morando lá, e por isso nós estamos aqui nesse contato para poder acompanhar e, através dela, perceber o que é que vem acontecendo naquela importante cidade, é uma metrópole, uma das metrópoles mais conhecidas no mundo todo. Deise, você falou da tua trajetória indo para Nova York, a situação aí, meu Deus, 2 dias antes de decidir, de repente, sair da cidade, poder enfrentar essa questão aí da pandemia. Nova York realmente foi uma das cidades que mais se comentou nesses últimos tempos por conta até do que aconteceu, né? Como você disse, tinha dias que o registro era de mais de 900 mortes, né? O que é um impacto muito grande. Como é que, depois de todas as restrições impostas, né, quais foram, inclusive, essas restrições que você acha que também mais surtiram efeito para dar uma segurada na contaminação? Porque realmente o coronavírus ele é um vírus danado mesmo nessa forma de contaminar pessoas, ele é muito rápido, né? E parece não, já tem vários estudos mostrando que, bem, aqui que o coronavírus que realmente espalhou aqui nos Estados Unidos não é o coronavírus chinês. Ele até chegou nos Estados Unidos, chegou via Seattle, mas ao contrário do que se imaginava, inclusive uma das decisões do Trump aqui, quando a doença começou a se espalhar, foi vetar as viagens da China para cá. Mas depois que os cientistas foram lá e examinaram o DNA do vírus, se deram conta que já é o vírus que veio da Europa. Então, a contaminação nos Estados Unidos se deu pelo vírus que chegou da Europa, que, claro, veio da China, mas que mutou na Europa. E hoje já tem uma discussão, eu estava até ouvindo um cientista que sempre está em colaboração com o New York Times, ele comentando que esse vírus que vem da Europa, tudo indica que ele tem uma capacidade de contaminação muito mais alta que o vírus chinês. Ainda há controvérsias, faltam estudos, mas tem vários indícios já de que ele se espalha muito mais. E também fizeram um mapeamento genético do coronavírus pelos Estados Unidos e se deram conta de que teve praticamente duas grandes correntes, a de Seattle, que fica na costa oeste americana, e o de Nova York, que é o que acabou dominando praticamente todos os Estados Unidos. E a grande maioria das pessoas vinham com o vírus de Nova York. Então, porque é uma cidade extremamente turística, não apenas para turistas internacionais, mas também para turistas nacionais. É mais ou menos o Rio de Janeiro do Brasil, né? Qualquer americano tem o sonho de um dia chegar em Nova York, na Big Apple, pelo que representa, né? Aí teve claro, em Nova York ficou o patinho feio do coronavírus. Todos os estados começaram a colocar restrições, ninguém mais podia viajar, tinha que fazer quarentena, etc. E aqui eu vou dizer assim, como eu falei que foi um problema de liderança federal, nós tivemos a sorte de ter um grande líder estadual. O governador aqui se chama Cuomo, e Andrew Cuomo, e ele é um cara assim, era um bom governador, mas realmente ele deu um step up, ele subiu muito, assim, ele cresceu muito durante a crise. Ele tem um cara que tem muito carisma, mas ele fez uma coisa muito simples. Ele foi absolutamente transparente. Então, todos os dias de manhã, ele acordava às 4 horas da manhã e falava das coisas que estavam acontecendo. Foi um cara que realmente saiu, ele estava todos os dias se comunicando com as pessoas, dando os relatos, quantas pessoas contaminadas, quais eram os problemas, e realmente pegando o touro pelos chifres, entendeu? Não se escondendo atrás, não repassando as responsabilidades, reconhecendo os erros, falando, olha,
a gente deveria ter fechado antes. Foi um erro nosso, mas nós não tínhamos a visão do que isso ia ser. Em algum momento, né, a própria a Organização Mundial de Saúde estava dizendo que não precisava interromper o fluxo de viagens, ninguém sabia onde estávamos chegando. Então, o que aconteceu aqui? Primeiro foi a transparência das informações. Segundo, foi ele colocar um time muito bom de pessoas, entendeu? Para ficarem encarregadas de áreas estratégicas, né? Inclusive, ele chamou pessoas de fora. Ele chamou o antigo prefeito e o grande magnata das comunicações, que é o Bloomberg, que foi um excelente prefeito aqui de Nova York também, que eu peguei a administração dele na época do Sandy, do furacão. Ele foi ótimo também nessa parte emergencial. Então, o Bloomberg ficou encarregado de ver toda a questão do rastreamento das pessoas com a doença, né? Então, foi uma coisa. Ele também trouxe um ex-CEO do Google para cuidar de toda a parte tecnológica, porque hoje em dia uma pandemia não é só você ter profissionais de saúde tratando das pessoas dentro dos hospitais, você tem que ter a capacidade de chegar nas pessoas, de medir, de ter métricas, saber onde estão os focos da doença, entendeu? E fazer esse seguimento. E também chamou o Bill Gates, então imagina os cérebros, né? Que estavam envolvidos nessa operação. Ou seja, ele teve a humildade de reconhecer que sozinho não era possível combater a doença e tomar decisões rápidas. E aí eu tenho uma outra história interessante, que ele é cercado de assessoras bastante jovens, entre 30 e 40 anos, e muito boas. Então, são as pessoas, ele mesmo acredita parte do sucesso da estratégia a esse grupo de mulheres que estão no gabinete dele e que estavam ali ajudando ele, trabalhando dia e noite. Então, foi um trabalho muito bem feito. E aí, nesse momento, me diga, quais foram, assim, os primeiros posicionamentos no sentido de dar essa travada, inclusive contando com toda essa equipe? Então, aí uma das coisas foi o distanciamento social, fechar os negócios, baixar medidas de fechamento, né? Então, realmente, Nova York entrou em estado de hibernação, tá? Eu tenho uma varanda aqui no meu apartamento que eu nunca usei em 8 anos, a não ser porque tinha muito barulho, muita poeira, muita poluição, não dá, impossível de usar. E nessa quarentena nós tínhamos passarinhos fazendo ninho dentro da varanda, porque, gente, era um silêncio, a gente só ouvia o barulho das sirenes das ambulâncias. Então, uma coisa foi fechar tudo, foi parar, falar, olha, a forma que está se alastrando, né, pelo contato das pessoas. Manteve serviços essenciais, né, restaurantes para servir comida por entrega, os supermercados ficaram abertos, mas também tinha uma série de medidas que para entrar você tinha que fazer fila do lado de fora, as pessoas mais velhas eram que podiam ir num determinado horário, então assim, começaram a organizar várias coisas. Aqui, diferentemente de alguns países europeus, onde as pessoas eram multadas se não usavam multas, aqui eles fizeram um trabalho de conscientização da população, de que todo mundo deveria usar máscara e que você deveria usar máscara não para proteger você, mas para proteger os outros. Então, teve esse trabalho e funcionou. E também teve uma coisa... O que funcionou, eu acho também, Luciana, foi o medo das pessoas. Porque aqui era uma coisa muito visível, todo mundo conhece alguém que ou quase morreu, ou morreu, entendeu? Então, você tinha parentes, você tinha amigos, você tinha família, então você estava com muito medo da situação. Então, as pessoas realmente se recolheram porque o risco era muito grande, né? Então, acho que isso funcionou. Então, foi o distanciamento social, foi a questão do rastreamento e uma das coisas que eu admiro muito aqui nos Estados Unidos é a capacidade de resposta, né? Em situações de crise, né? Os Estados Unidos viveu muitas guerras, viveu tragédias muito grandes e a sociedade tem uma capacidade de resposta muito grande, porque as instituições funcionam, né? Então, no auge da crise, veio um navio, né, da Marinha com 5.000 leitos, eles transformaram o centro de convenções, colocaram mais 5... Chegou um momento que sobrou respirador, sobrou leito, sobrou médico, sobrou realmente estrutura, porque eles têm essa capacidade de resposta. Até porque, como vocês devem saber, em alguns casos eles chegaram a confiscar a
máscaras, respiradores, que estavam a caminho do Brasil, a caminho de outros países, e Isso. americano tem essa coisa, situação de guerra e acabou, né? Então, pode gostar ou não gostar, mas eles realmente é uma situação de guerra e eles fazem o que tem que fazer, né? E aos poucos, hoje, o que é que foi já retomado aí, que você consegue elencar assim, que começa o pessoal a poder se movimentar um pouquinho mais? Então, gente, aqui, se você olha a curva, né, das infecções e mortes do Covid, é interessante, porque ela vai muito rápido, né, e aí ela começa a descer. Então, hoje, né, como eu falei, chegamos a ter 900 mortes, hoje está entre 5, 10 ao dia, né, então você realmente teve uma queda bastante grande. O número de novas infecções, né, de novos contaminados, está abaixo de 1% desde que começou a fase 2 da abertura, né, aqui em Nova York cidade, porque tem também o estado, né, nós estamos agora na fase 3, que permite a abertura de restaurantes, mas apenas na área externa, em áreas externas. Então, se o restaurante não tem a possibilidade de colocar mesinhas e cadeirinhas ali na calçada, ou se não tem um pátio interno, etc., ele não pode abrir. As lojas começaram a abrir, mas tem pouca gente indo para a loja, porque quem precisa de roupa, sapato, uma situação dessas, né? Eu acho que mudou também um pouco os hábitos de consumo dos americanos, mas a situação aqui em Nova York está bastante controlada agora. Eu acho que vai ver uma segunda onda. O setor de saúde já está se preparando para a nova onda, mas fora de Nova York, hoje é o problema. Os Estados Unidos estão com mais de 3 milhões de casos, é estratosférico isso, e a situação está muito grave em praticamente 4 estados, que são os estados mais populosos dos Estados Unidos, que são a Califórnia, o Texas, a Flórida, e aí é o caso de Nova York, e aí tem um outro estado que também está uma situação bastante ruim, é a Carolina do Sul. Coincidentemente, 3 desses estados são governados por pessoas que eram negacionistas do vírus, né? Terminaram a quarentena muito antes do que deveriam ter feito, então, e aí agora estão pagando um preço super alto. Então, essa é a situação. Mas aqui em Nova York, agora, eu finalmente, depois de muito tempo, estou saindo de casa. Outro dia eu fui pela primeira vez num supermercado, depois de quase 4 meses sem pisar no supermercado, porque aqui uma das coisas que aconteceu também em Nova York, imagino que no Brasil esteja acontecendo, é que você teve novos serviços aparecendo por conta do coronavírus, né? Isso. E um deles foi o serviço de entregas e de comida, né? Então, a gente não saiu de casa por 70 dias, meu marido e eu. A gente pedia tudo, inclusive farmácia, deixavam na porta de casa e assim funcionou. Isso a grande maioria dos nova-iorquinos fizeram. Mas, Luciene, ontem eu estava lendo no jornal aqui, eles estão agora mapeando, pensando como é que eles vão se preparar para a nova onda, né? Vão chegar as vacinas, tem várias perguntas. Quem vamos vacinar primeiro, né? Isso. Vamos vacinar primeiro os negros, vamos vacinar primeiro os latinos, que são os grupos de maior risco, né? Vai por raça, vai por idade, vai por área de trabalho, né? Ninguém sabe como fazer isso. Mas eles estavam mostrando que tem uma área da cidade aqui que é uma área conhecida por ser uma área de residência de latinos, né, das pessoas da América Latina. E teve um local onde 70% dos testes de coronavírus saíram positivos. Então, eles estão dizendo que ali já tem o tal do herd immunity, ou a imunidade comunitária, né? Porque é um local, é um zip code, é um CEP, onde realmente o coronavírus chegou super, super pesado. E eu acho que o coronavírus foi também uma lupa, né, no que é a sociedade que a gente vive hoje. De matérias, né, já falando justamente dessa divisão, digamos, né, dessas comunidades que existem e que Nova York foi percebido bastante essa situação mesmo de
de comunidades e o cuidado que vai ser necessário para isso. A gente vai terminar aqui o nosso segundo bloco, voltamos no terceiro, inclusive voltando com essa questão do assunto e podendo falar um pouquinho mais do que é que vocês têm vivido hoje e as expectativas aí, o contato também que você vem mantendo com o pessoal aqui no Brasil. A gente volta já.